A palavra está em Gênesis, capítulo 1. Versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Podem se sentar, por gentileza. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Assim como foi dito aqui na palavra, Deus nos criou. Deus, Ele nos moldou, nos criou com as suas próprias mãos, conforme a imagem e semelhança dEle, conforme a imagem de Jesus Cristo. Porque estavam juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando em nós, para nos formar conforme Deus quis que cada um de nós fôssemos feitos. Aleluia, Jesus. Trazendo assim a nossa identidade. Foi Deus quem nos formou. Deus quem deu a nossa identidade. A identidade para cada um de nós. E hoje, no mundo em que estão querendo mudar essa identidade. A identidade que Deus nos deu, de filhos de Deus. Uma identidade que tem muitas promessas para cada um de nós, se assim permanecermos na verdade de Deus. E não permitir que o inimigo transforme a nossa vida. A palavra de Deus sempre vem nos mostrando a verdade de Deus para cada um de nós. As promessas que Deus tem para cada um de nós. Se assim nós permanecermos na verdade. Se assim nós não permitirmos que a sujeira desse mundo transforme a vida que Deus nos deu. Nós precisamos andar conforme Deus quer. E não conforme o mundo quer nos transformar. A palavra de Deus nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. E nós fomos libertos a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Glória a Deus. Que nós aceitamos fazer a vontade de Deus. Quando nós permitimos que Deus transforme a nossa vida. A partir desse momento, nós não somos mais escravos do pecado, mas sim servos de Deus, filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor nos ensina tanto através da palavra dEle. Nos ensina a abrir mão do pecado, a abrir mão da nossa própria vontade. Aqui, como Jesus disse em Mateus 16, capítulo 20, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra quer nos dizer que nós temos que abrir mão da nossa própria vontade. Glória a Jesus. Aleluia. E fazer assim como Jesus fez.
Ele não seguiu o que ele queria fazer. Ele obedeceu ao Pai. Aleluia. Ele mesmo disse que veio para fazer a vontade do Pai e não a vontade dele. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós, assim como Jesus, precisamos também fazer a vontade de Deus. Nos libertar de todo o pecado. Abrir mão da nossa própria vontade. Aleluia. Dos nossos erros. É gostoso fazer a vontade da carne, né? Beber, fumar, ouvir as músicas do mundo, sair falando bobeiras que não agradam a Deus, usar as roupas que chamam a atenção de todo mundo, mas que não agradam a Deus em nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas aonde tudo isso vai levar a gente? A quem gosta de fazer essas coisas. Todas essas coisas que foram faladas aqui destrói a imagem de Deus em nós. Apagam a verdadeira identidade que Deus formou para cada um de nós. Quem é você diante de Deus? Qual é o seu registro geral diante de Deus? Deus pode se agradar? Ou Deus tem que virar as costas para tudo que você faz? Para tudo que você pensa? Tudo que você almeja? Deus pode se agradar de tudo que você tem feito? Porque aquele que diz que é servo de Deus, que é filho de Deus, honra o Pai. Aleluia, Jesus. E você tem honrado a Deus verdadeiramente? Ou fala só da boca para fora? Ou às vezes nem fala? Porque muitas vezes a gente não precisa nem falar. Porque só com as nossas atitudes, muitos por aí já veem o que a gente é e o que não é. Hoje em dia, o mundo tem tentado transformar os servos de Deus em iguais ao povo do mundo. E muitos têm caído. Muitos têm caído. Famílias estão sendo destruídas por falta de conhecimento, por falta da presença de Deus dentro dos lares. Casais se traindo, traindo um ao outro, filhos abandonados. E hoje em dia, todos acham isso normal. Mas não é normal isso. Estão invertendo a verdade de Deus.
estão trocando a verdade de Deus pela mentira do nosso adversário, porque é mais prazeroso. Hoje as famílias têm sido destruídas cada dia mais. Hoje em dia ninguém quer mais casar. E se querem, é um casamento abominável aos olhos de Deus. Não querem mais filhos. Querem animais no lugar dos filhos. Ou bonecos, como é a febre hoje em dia. Aonde está a verdade de Deus em tudo isso? Homens e mulheres deixando a identidade que Deus nos deu, que é maravilhosa, para viver uma mentira. Estão caminhando para o inferno. Vamos recuperar tudo aquilo que Deus nos deu. Glória a Deus. Vamos voltar para a realidade e deixar essa vida de mentira, essa vida de engano. Deus tem tantas promessas para a nossa vida e muitos querem abrir mão, preferem abrir mão de tudo que Deus tem planejado. Onde está Deus? Essa palavra é para cada um de nós refletirmos. O grande engano que o inimigo tem trazido para as nossas vidas. E quão grande promessa que Deus tem para cada um de nós. Se Cristo está em você, tem que haver transformação. Aleluia. Glória, 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 glória. Tem que haver um renovo de vida. Aleluia, Jesus. Não adianta a gente falar de Deus da boca para fora se as nossas atitudes mostram outra coisa. Eita Deus, aleluia. Que se a gente sair aí para fora, até um que não conhece Deus, que não fala, que nem fala de Deus, vai saber se você serve ou não a Deus só de olhar para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não adianta você usar uma roupa lá no pé, um cabelo comprido, se as suas atitudes são contrárias à vontade de Deus. Não que as vestes não sejam importantes, porque são. Aleluia. E a palavra de Deus nos fala isso. Que todos nós temos que se vestir decentemente, Aleluia. para que nós não possamos fazer o irmão pecar. Mas as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos falam mais alto do que tudo isso. Como você tem agido diante de Deus? Nós não podemos ser aquele crente camaleão. Que em cada lugar se camufla de um jeito. De Deus ninguém se esconde. Aleluia. Glória a Deus. Glória.
Onde nós estivermos, Deus está vendo as nossas atitudes. Ele sabe o que tem no nosso coração e no nosso pensamento. Aleluia, Jesus. Ninguém foge de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, que está onde a gente nem imagina que Ele possa estar. Amém. Glória a Deus. E Ele age em todo o tempo. Jesus Cristo se fez carne. Ele veio homem, Ele veio ser humano, para nos mostrar que a gente consegue fugir do pecado se assim nós quisermos. Aleluia. Glória a Deus. Assim como foi dito na primeira palavra. Mas todos nós temos que querer fugir do pecado. Fugir do pecado, buscar Deus e caminhar para o céu. Aleluia. Ou se não, abrir a mão, aceitar todas as bandejas que o inimigo tem te oferecido e caminhar para o inferno. Nós temos a opção de dizer sim ou não. Cada um de nós. Aleluia, Jesus. Deus não vai descer lá do céu, pegar na tua mão e te guiar para o caminho certo. Se você não quiser. Mas se isso for a tua vontade, Deus pode te guiar para o caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como Ele já tem feito, levantando os servos dEle, mostrando na palavra. Mas cabe a cada um aceitar ou não. Deus tem muitas promessas para cada um de nós. Deus tem propósito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Mas se ninguém quiser, como que Ele vai fazer? A palavra de Deus fala que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Aleluia. Um pai, uma mãe pode orar pelo filho, pelo esposo, pela esposa. E Deus ouve as nossas orações. E Ele vai agir nessas vidas que nós temos apresentado diante dEle. E se ainda assim a pessoa não quiser se converter de verdade, creio eu que Deus abre a mão. E assim como a palavra nos diz, nós temos o livre-arbítrio. Cada um de nós podemos escolher o caminho que seguir. Cada um de nós temos a liberdade de escolher quem servir. Glória a Deus. Mas não dá para ficar em cima do muro. Porque o muro também não é de Deus. A palavra de Deus diz que o servo de Deus tem que dizer sim, sim ou não, não. Aleluia. Glória a Deus. Não tem mais ou menos. Não dá para ficar em cima do muro sem tomar uma decisão.
Deus não quer perder nenhum dos servos dele, nenhum dos filhos dele. Por isso que Ele ainda nos dá oportunidades, por causa da sua grande misericórdia, do seu grande amor por cada um de nós. Que todos nessa noite usem essa palavra para refletir como você tem agido diante de Deus. Se você realmente tem feito o que agrada a Deus em todos os sentidos. Tem que ser em todos, porque Deus é perfeito. Ele não aceita nada pela metade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A adoração tem que ser verdadeira, somente para Ele. Nós temos que agir conforme Deus quer, em todos os sentidos. Dentro da nossa casa, fora da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, seja onde for, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E não tentar se camuflar como o mundo quer. Vivendo na mentira, vivendo com erros, com dúvidas. Duvidar por quê? Se Deus já tem dito que muitas coisas Ele não aceita. Não é com a sua dúvida que Deus vai mudar o pensamento dele. Aleluia. Não é com a nossa dúvida que Deus vai mudar. Pecado é pecado. Glória a Deus. E sempre vai ser pecado. Aleluia, Jesus. Amém. Então que todos venham pensar nessa noite. Pensar em tudo que Deus tem feito por nós. Em tudo que Deus tem nos ensinado. E que o Espírito Santo de Deus possa trazer arrependimento. Possa trazer o perdão e a transformação para cada um. Aleluia. Em nome de Jesus.